Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise do sérum uniformizador da marca Salve. Esse produto ele promete uniformizar o tom e a textura da pele, reduzir marcas, melhorar linhas finas, ele tem alto poder de hidratação, isso vai ajudar a melhorar a luminosidade da nossa pele, e tudo isso sendo um produto indicado para todos os tipos de pele, inclusive as peles sensíveis. Mas será que um produto que tem uma formulação que combina retinol-like, ativos clareadores e óleos vegetais realmente é seguro e pode ser utilizado por todos os tipos de pele? Se você quiser saber, fica até o final aqui comigo, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque é a niacinamida numa concentração de 5%. Eu sempre falo aqui para vocês que a niacinamida é um dos meus ativos favoritos, porque ele tem ação multifuncional. E as propriedades e os benefícios que a niacinamida proporciona, ela vai mudar de acordo com a concentração desse ativo dentro da formulação. Então, nessa concentração de 5%, a niacinamida ela consegue proporcionar reparação de barreira cutânea, porque ela estimula a síntese, a produção de ceramidas, colesterol e ácidos graxos que compõem ali o cimento celular, que é aquele cimento responsável por unir uma célula na outra, que vai reforçar ali a barreira física da nossa pele. Ela também proporciona ação anti-inflamatória, porque ela consegue reduzir mediadores inflamatórios, que são aquela sinalização de inflamação que acaba gerando ali mais acne, mais mancha e mais sensibilidade e irritabilidade para a nossa pele. Então ela consegue reduzir essa sinalização e, consequentemente, acaba auxiliando no tratamento dessas disfunções de pele. A niacinamida a 5% também ajuda no controle, na regulação da oleosidade, da produção de sebo da nossa pele. Isso, obviamente, acaba ajudando ali no controle da acne também. E por último, ela também vai ter ação clareadora, porque a niacinamida ela consegue inibir a transferência do pigmento que foi produzido pelos melanócitos para a nossa célula da pele, que a gente vai enxergar ali na superfície. Então ela tem uma ação clareadora de forma indireta. Segundo ativo em destaque é o nanoácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele é um ativo despigmentante que atua na origem inflamatória da hiperpigmentação. Quando você tem um processo inflamatório no seu organismo, seja por fatores externos ou internos, você acaba gerando ali um comando para o seu melanócito, que é a célula que produz o pigmento, a produzir mais pigmento, como forma de defesa do seu organismo. Então, o ácido tranexâmico ele vai atuar bloqueando esses mediadores inflamatórios, essa sinalização de inflamação que manda a sua célula produzir mais pigmento. Então, é como se ele estivesse desligando o gatilho que manda produzir mais pigmento. E nesse sérum, eles trouxeram o ácido tranexâmico numa versão nano-encapsulada, ou seja, eles embalaram um ativo em nanocápsula. Isso permite uma liberação mais controlada do ativo, ele reduz irritabilidade e também vai proporcionar uma entrega mais eficiente nas camadas mais profundas da nossa pele. Terceiro ativo em destaque é o alfa-arbutin, que também é um despigmentante. Mas esse ativo ele atua diretamente dentro da célula de melanócito, inibindo a enzima tirosinase, que é a enzima que está envolvida no processo inicial da melanogênese. Ele é o que dá o pontapé inicial na produção de pigmento da nossa pele. Então, quando você inibe a enzima tirosinase, você consegue reduzir a produção de novos pigmentos. Então, ele atua como se fosse um freio da fábrica de pigmento. E o quarto e último ativo em destaque é o óleo vegetal de rosa mosqueta, que tem ação emoliente, regeneradora e cicatrizante. E como dentro da composição química dela está a presença da vitamina A, você também vai ter ali uma ação de redução de rugas e linhas de expressão. E se por acaso você tem dúvidas se incluir esses ativos dentro da sua rotina fazem sentido ou não, eu sugiro que você acesse aqui o QR Code na tela para fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado, para que você consiga fazer escolhas mais assertivas na hora de cuidar da sua pele. Agora vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando aqui pelos pontos fortes. Esse produto, ele tem uma combinação, uma boa combinação de ativos clareadores que vão ajudar no clareamento sem agredir ou irritar a sua pele. Lembra que eu falei que a inflamação ela pode piorar e aumentar a produção de pigmento? Pois bem, quando você faz um tratamento estético, por exemplo, como peeling mais agressivo, microagulhamento ou laser para tentar clarear essa mancha,
Se você não tem um bom gerenciamento dessa pele antes, durante e após o procedimento, você pode gerar um processo inflamatório muito exagerado e você vai ter um clareamento inicial com uma piora da mancha depois de 3 a 4 meses. Então é muito comum quando você faz um procedimento e você não tem nenhum tipo de orientação no pós-procedimento, você ter um rebote de mancha e a sua mancha normalmente vai vir mais escura, mais resistente a outros tratamentos. E isso acontece justamente porque esses procedimentos, quando você não associam eles com um bom ativo clareador, com um bom ativo de regeneração, restauração de barreira, você vai estar mandando o melanócito calar a boca. O melanócito, ele tem um temperamento parecido com aquele personagem do Divertidamente que representa a raiva. Quanto mais você tira a paciência dele e manda ele calar a boca, mais irritado ele vai ficar e mais pigmento ele vai produzir. Então, quando a gente pensa em clareamento de mancha, a gente precisa levar isso em consideração. Como está a sua barreira cutânea? Como está a sua hidratação? Você está com um processo inflamatório? Tudo isso vai afetar o temperamento do melanócito. Então, a gente precisa regular todos esses fatores para aí sim pensar em procedimentos para clareamento. E claro, a gente também precisa considerar a complexidade que é todo o processo de melanogênese, todo esse processo de produção de pigmento. E quando eu considero todos esses fatores, a combinação de ativos clareadores dentro dessa formulação são boas. Sim, são. Porém, não vai ser o suficiente, porque elas vão atuar de forma bem limitada dentro desse processo de melanogênese. Porque você tem dois ativos clareadores. Um que vai atuar no processo inicial e o outro que vai atuar ali diminuindo a inflamação. E se você olhar essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês vão ver que existem muitas outras envolvidas. E a gente precisa atuar de forma mais global dentro dessa cascata para que a gente consiga efetivamente clarear essa mancha de forma segura. Então, ter dois ativos clareadores dentro de uma formulação vai ser o suficiente para clarear de forma efetiva essa mancha? Não. Mas é uma melhor opção quando você compara ali com procedimentos muito agressivos sem o gerenciamento? Sim. Então, é um ponto positivo, porém não vai ser o suficiente. Só que em contrapartida, o que vai auxiliar a esse processo de clareamento ser um pouco melhor é que esse produto ele também contém ativos hidratantes, emolientes, umectantes, que vão ajudar a gerar mais conforto e proteger essa barreira cutânea. Lembra que eu falei que os procedimentos estéticos agressivos é ruim porque ele gera muito processo inflamatório e isso pode gerar um efeito rebote? Quando você associa com uma estratégia que vai melhorar a barreira cutânea, que vai melhorar a hidratação, que vai diminuir essa inflamação, você melhora a resposta da sua pele e você consegue clarear essa mancha de forma mais segura. Porque ao mesmo tempo que você dá o comando para o melanócito diminuir a produção, você está passando ali a mão na cabeça, mandando ali a sua raiva, né, o melanócito, a diminuir ali um pouquinho a sua atividade de forma sutil, de forma gentil. Então, a combinação de ativos clareadores seguros com ativos hidratantes, umectantes e emolientes aqui dentro dessa formulação é bem pensada. Então, essa combinação vai ajudar a potencializar a ação clareadora dos ativos que estão presentes, mesmo que, na minha opinião, não seja o suficiente para atuar em todas as etapas da produção de pigmento. E outro ponto positivo dessa formulação é que ele também tem a presença de retinol-like, que é um ativo que tem função e benefício semelhante ao retinol, porém sem causar a irritabilidade que é comum do retinol tradicional. Então, apesar de ter uma ação mais suave, ele também vai ajudar a melhorar a textura, a uniformizar o tom da pele e minimizar e suavizar sinais de envelhecimento como rugas e linhas finas. Então, o retinol-like é mais indicado para quando você tem uma pele mais sensibilizada, com a barreira um pouco mais comprometida, porque ele não causa irritabilidade que é comum do retinol. Mas como nem tudo pode ser perfeito, existem dois pontos de atenção aqui que eu precisava sinalizar para vocês. O primeiro é a presença de muitos óleos vegetais na formulação. Além do óleo vegetal de rosa mosqueta, ele contém outros óleos ali na formulação que para algumas peles oleosas e com tendência a cravos e acne pode ser muito pesado. Então, se você tem esse tipo de pele, sugiro que você tenha um pouquinho de cuidado e observe muito bem como a sua pele vai reagir ao utilizar esse tipo de produto. E o segundo ponto de atenção é que eu não vi nenhum tipo de alerta, sinalização dentro do site da Salve, mas de acordo com a ficha técnica dos ativos, o ácido tranexâmico ele é contraindicado para gestante e o alfa-arbutin é contraindicado para gestante e para lactantes. Então, assim,
A concentração dentro de um produto cosmético desses ativos são pequenos? São. Porém, o ácido tranexâmico, ele está numa versão nanoencapsulada. Ou seja, ele vai permear nas camadas mais profundas. Então, até onde ele vai? Será que ele pode chegar ou não na corrente sanguínea? Por mais que não exista esse alerta, o debate existe. Então, eu acho mais seguro que você converse com seu médico para saber se você pode ou não utilizar esse produto, se você for gestante, lactante ou se você estiver tentando engravidar. Justamente para que a gente evite qualquer tipo de problema futuro, tanto com você quanto com o seu bebê. E agora falando sobre indicação. O produto ele é indicado para todos os tipos de pele. Mas o que eu acho sobre isso, de acordo com a minha visão profissional? Eu, Andressa, particularmente, indicaria esse produto para quem tem uma pele normal, a seca e que deseja tratar pequenas manchinhas, como por exemplo manchinhas de acne ou até mesmo um melasma no processo mais inicial. Então você começou a perceber uma manchinha ali na testa, nas bochechas e você quer melhorar esse aspecto. Então é um produto indicado para esses casos. Se você é uma pessoa que tem uma mancha ali mais antiga, mais resistente, que já passou por vários procedimentos e mesmo assim a pele ainda continua manchada, nesse caso eu não sei se você sentiria diferença utilizando esse sérum. Porque como eu falei, quanto mais você agride essa mancha, né, esse melanócito, mais resistente essa mancha vai ficar. E quanto mais resistente essa mancha fica, mais difícil, mais demorado é o tratamento. Então, nesse caso, é mais interessante que você procure uma ajuda profissional para primeiro você reduzir essa inflamação, melhorar a qualidade da pele, para que a gente consiga falar para o seu melanócito, falar, ó, tá tudo bem, vamos aquietar, vamos diminuir aí essa irritabilidade, para que a gente consiga efetivamente te ajudar a clarear essa mancha. Então, primeiro a gente trata ali a sua pele, a gente diminui esse processo inflamatório, melhora a qualidade da pele, melhora a hidratação, equilibra essa pele, para depois a gente entrar com um tratamento, com um procedimento, ou até mesmo cosmético, que vai ajudar a clarear essa mancha, atuando melhor naquele processo, naquela cascata de melanogênese. Então, para quem tem uma mancha muito resistente, a diferença que esse produto pode fazer na sua pele pode ser insignificante. Agora, para quem tem uma pele sensível, uma pele oleosa, uma pele com tendência a acne, ou se você é gestante, lactante, use com cuidado, use com moderação, observe como a sua pele vai reagir, porque pode ser que algum componente na formulação piore a sua sensibilidade, aumente a sua oleosidade por conta da presença ali de óleos vegetais, e no caso da gestante lactante, eu sugiro, né, que você procure uma orientação do seu médico, do seu obstetra, para saber se você pode ou não utilizar, se aquilo vai ou não, de acordo com o conhecimento dele, interferir ali na sua gestação e na sua amamentação. E se por acaso você já utilizou esse produto, deixa aqui nos comentários para mim como foi a sua experiência. Você sentiu diferença na sua mancha? Compartilha aqui comigo. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui meu convite para você que tem dificuldade em cuidar da sua pele. No meu curso Skincare Descomplicado, eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina personalizada de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, se você quer aprender a cuidar melhor da sua pele e fazer escolhas mais assertivas, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.